Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo para poder ter uma renda extra aí todo mês. E se você quiser saber um pouquinho mais da minha história, eu vou deixar aqui no card aí uns vídeos anteriores onde eu explico por que eu vim trabalhar com aplicativo, como que eu comecei, como que foram as primeiras semanas. Eu vou deixar aqui direitinho, aí você vai assistindo, aí você vai conhecer um pouquinho de como que eu vim parar nisso aqui. Mas o que acontece é o seguinte, hoje eu parei para fazer um vídeo com algo que eu tenho bastante passageiro que pergunta isso para mim. Como que é para uma mulher trabalhar como motorista de aplicativo? Como que é trabalhar como Uber, né? E toda vez que o passageiro pergunta isso para mim, vem aquela tendência de dizer assim, é normal, é tranquilo, né, não tem nada demais. Só que depois que eu chego em casa, às vezes eu fico pensando, né, eu falo assim, essa é uma pergunta que ela é recorrente, não é um, dois passageiros, são vários passageiros, principalmente mulher, né, quando entra, fala, poxa, que legal, motorista mulher, tal. E só que isso é incomum, homens e mulheres perguntam isso pra mim, como que é pra uma mulher trabalhar como motorista Uber? E no começo eu lembro que uma das coisas que eu fiquei pensando, avaliando, né, uma das questões que eu avaliei quando eu estava começando foi justamente essa situação de como que eu iria lidar com aquelas situações assim que eu precisasse me impor, né? Por exemplo, vou contar algumas histórias aqui. Nos primeiros 3 meses, pra você ter uma ideia, eu já tive 2 situações de passageiros homens dando em cima de mim, de uma forma direta, assim, né? Só que os 2 estavam embriagados, assim, não estavam bêbados de cair, mas você vê que estavam alegres, já estavam fora do senso normal do ser humano quando tá consciente, né? E eu já até contei num vídeo passado que uma dessas situações, inclusive, aconteceu na minha primeira semana como motorista de aplicativo, então já foi aquela situação assim que foi desconfortável, foi difícil para mim lidar com a situação, né? E uma outra situação também foi um dia que eu decidi esticar até um pouquinho mais tarde. Eu lembro que era uma quinta-feira, véspera de feriado. E eu falei assim, hoje eu vou acho que até umas 2, 3 horas da manhã, né, primeiro que eu nunca tinha trabalhado até de madrugada, então eu queria saber como que era, né, trabalhar. E segundo que eu tava naquele dia assim, véspera de feriado, o movimento vai estar bom, tal, eu vou aproveitar o dia pra faturar bastante. E aí numa das corridas, isso aí já era por volta da 1 hora da manhã. Aliás, aconteceu uma situação antes, eu peguei um casal por volta de uma 00:30, que já tava desconfortável dentro do carro, sabe? Eles também já estavam meio embriagados, uns assuntos assim que eles estavam conversando entre eles, mas às vezes eles ficavam me colocando no meio do assunto, coisas que eu não queria estar participando daquele assunto ali, né? Não queria dar minha opinião, não queria falar o que eu achava, o que eu não achava, mas eles ficavam perguntando e às vezes assim, eu dava respostas evasivas e genéricas para não entrar no assunto, mas foi desconfortável. Deixei esse passageiro, peguei mais alguns passageiros e aí veio esse outro homem. Eu peguei ele num posto de gasolina porque ele estava embriagado. Quando ele entrou dentro do carro, ele falou assim para mim, olha, eu bebi um pouco além da conta, eu vou deixar minha moto aqui, eu quero que você me leve até um lugar que eu vou ficar ali numa balada com os amigos. Falei, tudo bem, né? Já tinha aceitado a corrida, percebi que o rapaz, assim, antes de entrar no carro, ele já me explicou a situação, tal. Eu não me senti insegura com a situação, né? Se fosse uma situação que eu me sentisse insegura, eu já falaria pra ele, não vai dar pra fazer a corrida, vou cancelar, se chama outra pessoa. Mas eu não me senti insegura. Então eu falei, tudo bem, vamos lá, vou deixar o cara onde ele quer ficar. E aí quando ele entrou dentro do carro, começou aquela mesma situação que eu tinha passado lá na primeira semana. O cara perguntar meu nome, querer saber de onde eu era, quantos anos eu tinha, qual que era meu telefone, se eu passava meu telefone, isso, aquilo outro. E aí eu sempre cortando, falando, não misturou as coisas, eu acho que, né, a gente tem que saber ser profissional, tal. Eu te peguei num lugar, assim, eu não fui mal educada, não fui dura, mas de uma maneira direta eu precisei me impor, né? Então eu acho assim que quando a gente fala como é para uma mulher trabalhar como motorista de aplicativo, acho que a primeira situação que a gente tem que saber é saber se impor,
nos momentos certos, né? A gente não precisa ser mal educada, a gente não precisa ser estúpida com ninguém, mas a gente tem que saber se impor, porque tem homens que não sabem separar as coisas, né? É lógico que eu não posso generalizar, porque que nem eu falei, em 3 meses foram 2 situações que aconteceram comigo. Eu peguei vários homens para só 2 fazerem isso, então eu não posso generalizar, pelo contrário, a maioria dos passageiros que entram aqui, homens, são educados, são gentis, são discretos, né? Já tive várias situações de homens que entraram dentro do carro, às vezes em 2, deu para perceber que eles estavam com algum tipo de conversa que não era legal ter perto de uma mulher, eles estavam tendo fora do carro, e quando eles entraram, eles tipo assim, até surgiu alguma coisinha, mas um deles já falou, não, vamos deixar pra conversar isso depois que a gente tá no carro, tem mulher aqui, então dá pra perceber que as pessoas, que tiveram respeito, né? Eu já tive algumas situações que eu percebi os passageiros fazendo isso. Então eu acho que a primeira situação para uma mulher que trabalha com essas questões de aplicativo, que você vai ter que lidar com vários tipos de passageiro, é saber se impor nos momentos que tiver que se impor, tá? Segunda coisa, que é uma coisa que eu procuro sempre tomar cuidado com o tipo de roupa que eu uso para trabalhar, né? Porque a gente nunca sabe quem vai entrar dentro do carro, que nem eu falei, esses 2 homens que aconteceram, essa situação assim de dar em cima, tal, de falar coisa que não foi legal, enfim, que eu precisei cortar. Eu já tive que fazer isso estando com uma roupa comportada, né? Como a gente costuma dizer. Imagina se eu não tivesse, assim, se eu tivesse com qualquer tipo de roupa com decote ou mais curta, tal, seria algo que não seria legal, né? Então é uma coisa que, assim, não seria legal. E também já, vamos dizer assim, se o homem já tá com aquilo na cabeça, já tá com aquilo. Se o homem já tá, assim, com outras intenções na cabeça, o fato de você tá com uma roupa que, enfim, que chama a atenção dele, vai fazer com que isso aguce ainda mais. Então quando a gente tá no carro, tem que lembrar, você tá trabalhando, a gente tá trabalhando. Então, roupa é uma coisa que, antes de sair de casa, eu sempre procuro estar com uma calça jeans, com uma roupa social, uma blusa mais fechada. Ou mesmo esses dias aqui em São Paulo tá um calor absurdo nessas últimas semanas. Então às vezes eu tô com uma regata, mas é uma regata comportada, uma regata mais fechada aqui em cima, que não é muito aberta nas costas. Procuro tomar cuidado de não abusar muito do perfume também, para não ficar aquele, né, um cheiro muito forte dentro do carro. Outras situações que eu procuro tomar cuidado sempre. Aí você fala assim, pode falar assim, Lu, mas isso aí é igual para homem e para mulher. Eu concordo, mas aqui eu quero dizer o seguinte: tomar cuidado com os lugares aonde a gente vai, né? Eu já falei num vídeo passado aí das coisas, né? Acho que foi na parte as coisas que quem vai trabalhar com motorista de aplicativo não deve fazer. Acho que foi na parte 2 que eu falei que às vezes a gente pega o passageiro num lugar tranquilo e vai desembarcar ele num lugar que é zona de risco, e ali fica aquele instinto de aceitar a corrida, tal, porque você não quer ficar parado, não quer ficar com o carro vazio, você não quer ficar rodando, gastando combustível, então você acaba aceitando. E às vezes a gente precisa ter aquele discernimento de saber assim, aqui não é lugar que não é legal eu estar, né? Aí você fala assim, mas para homem também é desse jeito. Eu concordo, homens e mulheres, a gente precisa vigiar nessas situações. Agora, como mulher, eu me sinto um pouco mais vulnerável, né? E eu já tive algumas situações que eu mesma, naquele momento, eu fiquei pensando assim, poxa, se fosse um homem, lidaria com essa situação de uma maneira diferente, né? Mas eu fiquei um pouco assim, agora, o que eu faço, né? Naquele momento ali, cancelei a corrida, tal, fui embora, assim, fiquei quieta, não arrumei confusão, mas eu me senti assim, aquela sensação assim, não era pra eu estar aqui, isso aqui não é o tipo de lugar que eu como mulher deveria estar, né? Então assim, eu fui deixar passageiro, não tinha o que fazer, mas não foi legal. E uma outra coisa que eu ouvi até num vídeo do Marlon, né? Ele tem um canal aí no YouTube. Não é legal pra mulher trabalhar até altas horas da noite, tá? Como eu disse, esses passageiros aí que eu tive essa situação de dar em cima, esse passageiro, né, esse outro casal que tive essa situação, foi na madrugada, tá? Então, na madrugada, são situações um pouco mais complicadas, a gente pega vários, assim,
perfis de pessoas assim totalmente diferentes. É muito diferente do que você trabalhar durante o dia, tá? Eu já fiquei 2 dias trabalhando assim até 3, 4 horas da manhã e foi suficiente para eu perceber o seguinte: de madrugada não é legal para mulher trabalhar. E o Marlon já tinha falado isso num dos vídeos, né? Homens ficar até de madrugada, tudo bem, mas mulher não é legal. E depois que eu lembro que eu passei por essas situações, eu lembrei, eu falei, olha, realmente são situações que a gente precisa evitar, né? Eu faço aquele planejamento comigo. Os meus horários de trabalhar são durante o dia, à noite eu vou até meia-noite, véspera de feriado tem um dia de movimento bom, no máximo até 1h da manhã, isso nos dias que eu estico um pouco mais, tá? Ou nos dias que eu começo a trabalhar mais tarde, porque como eu falei, a minha média de horário ali diário é 4 horas por dia, então tem alguns dias que eu trabalho em horários um pouquinho diferentes, mas geralmente é isso aí, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu queria deixar essas dicas para vocês e falar também, assim, do lado de uma mulher falando como que é trabalhar como motorista Uber, situações que a gente passa e cuidados que a gente tem que tomar, tá bom? Se você quer trabalhar como motorista de aplicativo para ter uma renda extra, isso é uma opção muito legal, tá bom? Nos vídeos anteriores aí eu falo um pouco como que o que você precisa fazer, os cuidados que você tem que ter. E eu vou deixar aqui também embaixo na descrição os links para você fazer um cadastro direto lá na 99, na Uber, para você começar a trabalhar. E também vou deixar o meu e-mail se você quiser falar comigo, mandar alguma sugestão, mandar alguma dica de vídeo para gravar, tá bom? Se inscreve no meu canal, deixa um like. Obrigado por você ter assistido até aqui. Eu tô numa fase que eu tô começando o canal, então eu tô aproveitando para soltar vários vídeos aí de uma vez só. Se você é novo por aqui, entra no canal, tem outros vídeos legais aí para você assistir. Se você tá começando a trabalhar como Uber também, tem outros vídeos aí com dicas legais para você, tá bom? Eu fico por aqui, até a próxima, Deus te abençoe, tchau, tchau.